Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Giridhari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, muito boa noite aos que estão assistindo online e aos que irão assistir essa leitura depois, a gravação dela. Eu me chamo Gora Krishnadas e hoje nós iremos fazer a leitura da Bhagavad Gita. Na verdade, nós vamos dar continuidade à leitura da Bhagavad Gita, que está no seu primeiro capítulo, que é intitulado Montando o Cenário, quer dizer, Observando os Exércitos, e nós iremos ler o verso de número 25, ok? O verso de número 25 diz o seguinte, só uma coisa, talvez a gente leia mais de um verso, porque esse primeiro capítulo, ele é uma explicação do contexto, né, ali da hora, então, assim, tem as questões filosóficas, mas é mais contextual. Então, talvez a gente leia mais de um verso, tá? Verso de número 25 diz o seguinte, Bhishmadrona Pramakatha Sarvesham Chamahikshtam Uvacha Partha Pashyaitam Samavitam Kurum Iti. Na presença de Bhishma, de Drona e de todos os outros comandantes do mundo, o Senhor disse, simplesmente observa, Partha, todos os Kurus aqui reunidos. O significado dado por sua divina graça, Prabhupada diz o seguinte, como a super-alma de todas as entidades vivas, o Senhor Krishna podia compreender o que se passava na mente de Arjuna. O uso da palavra Rishikesha para caracterizar esta situação indica que ele sabia tudo. E a palavra Partha, ou seja, o filho de Kunti, ou Partha, ou Prita, é igualmente relevante em relação a Arjuna. Como amigo, ele queria informar a Arjuna que, por ele ser o filho de Prita, a irmã de seu próprio pai Vasudeva, ele aceitou ser o seu quadrigário. Então, o que foi que Krishna quis dizer ao pedir a Arjuna que observasse os Kurus? Será que Arjuna queria desistir ali mesmo e não lutar? Krishna jamais esperou que tais atitudes fossem tomadas pelo filho de sua tia Prita. Assim, numa brincadeira amigável, a mente de Arjuna foi predita pelo Senhor. Então, só para contextualizar, a gente sabe que Arjuna e Krishna eram parentes. Eles não eram apenas amigos, mas eles eram primos. Aqui, Prabhupada está falando que Kunti, ou Prita, era a irmã de Vasudeva, que é o próprio pai de Krishna.
Então, a relação entre Krishna e Arjuna é muito, muito íntima. E além deles serem primos, assim, podemos ter primos, mas podemos ter primos que não temos tanto contato. Mas aqui não é o caso. Aqui, na questão entre Arjuna e Krishna, eles não somente eram primos, mas também tinham um relacionamento muito próximo, e eles também eram amigos. E aqui, nesse momento, como a gente sabe, Krishna, ele é a Suprema Personalidade de Deus, e a Suprema Personalidade de Deus, ele é uma pessoa, como já está dizendo, né, tem sua personalidade, é a personalidade suprema deste mundo, mas para Krishna ser completo, ele precisa de mais duas características, porque se ele fosse apenas uma pessoa, ele seria limitado, né? Mas não é o caso. Então, Krishna, ele também tem a sua característica como Brahman, que é, digamos assim, o firmamento, né? E tem aqui o outro aspecto que Prabhupada anuncia, que é chamado de Paramatma, ou super-alma. E Prabhupada fala aqui, né? Como a super-alma de todas as entidades vivas, o Senhor Krishna podia compreender o que se passava na mente de Arjuna. Então, dessa forma, Krishna, ele é o Paramatma, ele está no coração de todos nós. Então, além de ser uma personalidade, além de ser uma energia que permeia e sustenta todo o universo, Krishna também tem seu aspecto localizado. Então, essa tríade, né? Essa Santíssima Trindade, digamos assim, faz com que Krishna seja realmente a pessoa perfeita, né? Seja uma pessoa suprema. E como super-alma no coração de cada um de nós, ele sabe exatamente o que está acontecendo no coração de cada um. Inclusive, tem um verso muito legal, aqui no capítulo 13, deixa eu ver se eu acho que é o capítulo 13, verso de número 26. Não é o verso de 26, talvez 23, mas enfim, esse verso, tá aqui, é o verso 23 do capítulo 13, que a gente vai ter uma informação bem legal sobre quem que é esse tal de Paramatma, quem que é essa super-alma, porque esse daqui é o tema principal da nossa leitura de hoje, sobre a super-alma. Então, Krishna fala aqui no capítulo 13 o seguinte, contudo, neste corpo há outrem. Aqui já é uma continuação, né? Então ele está falando do corpo, está falando da entidade viva, e está falando que dentro desse corpo existe outra pessoa. Aí ele fala aqui, um desfrutador transcendental. Então, Krishna já está anunciando que dentro de cada um de nós existe uma entidade viva que é divina, que é transcendental. Aí ele fala aqui, um desfrutador transcendental que é o Senhor, o proprietário supremo. Ou seja, aqui já temos várias informações sobre o que é esse Paramatma, né? Então, ele é transcendental, ele é desfrutador e ele é o proprietário supremo. Aí aqui vem a parte mais, digamos assim, talvez mais importante, né, para a nossa leitura de hoje. Krishna fala o seguinte, esse proprietário supremo age como supervisor e permissor. Supervisor, permissor, e é conhecido como super-alma. Então, essas duas características da super-alma são muito importantes da gente lembrar. Então, se você tiver dúvidas assim, tudo bem, Deus está no nosso coração, Deus está no coração de todas as entidades vivas, mas o que isso significa, assim, na prática, né? Assim, a gente pode entender isso de forma lúdica, podemos entender de uma forma até mesmo sentimental, de uma forma bonita, assim, né? Elucidativa, mas a questão prática mesmo, a questão realmente, o cerne da questão é que ele age como supervisor e permissor. A palavra técnica é upadrasta, que significa supervisor, e anumanta, permissor. E é curioso que, assim, é uma brincadeira, né? Que as pessoas falam, Deus é pai, não é padrasto, né? Mas ele é o padrasta. Ele não é o padrasto, mas ele é o padrasta. Então, Krishna, ele tem uma analogia que explica muito bem essa
essas características de Krishna, como supervisor e permissor, está numa Upanishad, que eu esqueci o nome, Prabhupada sempre cita, que fala que existem, nosso coração é exatamente como uma árvore, e nessa árvore tem um galho, que moram dois pássaros. Um desses pássaros é o Atma, que é o eu, que somos nós, e também tem o Paramatma, que é Krishna, como a própria super-alma, né? Então, nós estamos sempre agindo, né? Esse pássaro, que somos nós mesmos, dentro do nosso coração, está sempre desejando, sempre querendo, sempre fazendo isso, fazendo aquilo, se alimentando, correndo, se divertindo. Porém, esse outro pássaro, chamado de super-alma, ou Paramatma, né? Tem a Atma, que é a alma, e Paramatma, que é a super-alma. Então, esse outro Atma, ele está ali parado, apenas observando. Então, Krishna, como Paramatma, como a super-alma, ele está observando tudo o que nós fazemos. Isso também tem uma questão filosófica muito forte, porque tem pessoas que dizem o seguinte: a reencarnação não faz sentido, porque como é que nós, quer dizer, a reencarnação não, o karma, né? O karma, ele não faz sentido filosoficamente, porque nós não podemos receber uma punição da qual não há uma pessoa que possa nos julgar. Tipo assim, se nós cometemos um crime, né? Mas não existe provas, não existe um juiz, não existe uma pessoa que observou, né? É uma testemunha ocular, etc. Uma pessoa que não tenha condições de nos julgar, nós não podemos ser condenados. Então, algumas pessoas falam, o karma não faz sentido, né? Não é justo, porque se nós cometemos algo na vida passada, nós não podemos receber uma punição justa, uma punição devida, porque não existe quem possa julgar. Mas essa característica do Paramatma quebra essa linha, né? Essa linha lógica mesmo, de pensamento filosófico, porque Krishna, ele sim está como observador e ele vai passando de corpos em corpos, né? Assim, nós temos a nossa alma, quando nós abandonamos esse corpo, nós saímos do corpo e aceitamos um outro corpo de acordo com o nosso karma e de acordo com os nossos desejos, né? Porém, nós não vamos sozinhos, nós vamos também com o Paramatma. Então, o Paramatma sai também do corpo que nós estávamos e vai junto, vai nos acompanhando durante toda a nossa jornada de exploração do mundo material, né? Porque nós viemos aqui para esse mundo para poder explorar, né? O que tem aqui. Então, nós temos esse observador que está nos acompanhando. E essa é a primeira característica, né? Ele é o observador. Porém, o Paramatma, né? Ele também tem uma segunda característica, que é Anumanta, que é o permissor. Anumanta, que é o permissor. Ou seja, o Paramatma, né, ou Krishna, ele está observando tudo o que acontece e ele permite que certas coisas aconteçam na nossa vida e ele também não permite que certas coisas não aconteçam. Através do quê? Através do nosso próprio karma. Ele consegue observar tudo que está acontecendo, ele sabe qual a nossa cota, o que a gente realmente pode ter e aquilo que a gente pode não ter. Então, assim, por que eu não posso ser milionário? Por que eu não posso ser rico? Por que eu não posso ter um carro legal? Por que eu não posso isso, não posso aquilo? Porque nós não temos a nossa cota necessária para adquirir aquela posse que nós tanto desejamos. Por que tal pessoa nasce feia? Por que tal pessoa nasce bonita? Por que alguém nasce no Rio de Janeiro? Por que alguém nasce na Croácia? Etc. E etc. Tudo isso acontece por conta do nosso karma. E o nosso karma, ele é permitido acontecer ou não através do Paramatma. Então, essa é a nosso principal ponto de estudo de hoje, né? Krishna como o nosso... a pessoa que realmente nos guia nessa nossa jornada. Porém, tem um ponto interessante. Krishna, ele é o juiz, né? Ele é o juiz transcendental. Ele é o juiz transcendental que permite que as coisas aconteçam ou não. Porém, tem um detalhe. Tudo aquilo que a gente recebe porque, de certa forma, a gente precisa daquilo. Não como uma punição, assim, não é que
Deus ele está nos punindo, se a gente faz uma coisa que ele não gosta, ele vai fazer a gente sofrer, não tem nada disso, né? Cristo ele é transcendental e ele não sofre, né? Assim, como a gente. Ele sofre porque nós estamos distantes dele e ele gostaria de ter o nosso relacionamento puro, né? Nosso relacionamento íntimo, porém nós não temos. E ele também não tem, né? Então, a gente recebe aquilo que a gente precisa. Porém, quando a gente, de certa forma, assim, eu vou usar uma palavra que está na moda, né? Desperta, quando nós temos nosso despertar espiritual, a nossa relação com o Paramatma muda, porque vocês lembram, né? Tem o pássaro, um pássaro na árvore, né? Que somos nós, cada entidade viva dentro do coração. Então, tem um pássaro que está agindo, que somos nós, através do desejo, através das nossas ações. E o outro pássaro é o Paramatma. E ele observa e permite, né? Ele é observador e permissor. Porém, quando a gente cansa de tentar trabalhar somente através do nosso karma, a gente se volta para Krishna, né? A gente se volta para o Paramatma e entende que nós não vamos conseguir ser felizes sozinhos. Como diz a canção, né? É impossível ser feliz sozinho. Então, enquanto nós tentamos sozinhos, através de vidas e vidas, conseguir a felicidade através do nosso karma, a gente vai sofrer bastante. Então a gente se volta para o Paramatma e pede para ele nos ajudar na nossa vida, né? Que realmente os nossos olhos eles sejam abertos para a espiritualidade. Daí o Paramatma ele para de agir apenas como permissor e observador e ele começa a agir de forma direta, como um amigo. É nesse ponto que eu queria chegar, porque Arjuna, ele tinha Krishna ali, né, na sua frente, mas Krishna, ele sabia o que estava passando no coração de Arjuna, ele sabia exatamente o que estava acontecendo no coração de Arjuna. Então, dessa forma, ele como um amigo, começou a intervir ali na situação, né? Ele começa a questionar Arjuna, e Arjuna começa a se defrontar contra os seus próprios sentimentos e seus próprios desejos. Então, essa forma com que Krishna ele se relaciona com Arjuna nesse momento, tá bom? Então, ele deixa de ser apenas o observador e o permissor, e ele se torna um amigo. Dessa forma, a gente não recebe apenas aquilo que a gente merece através do nosso karma, por conta da justiça do Paramatma, né? Agora a gente começa a se relacionar de uma outra forma, Krishna se torna um amigo, e assim nós poderemos receber a misericórdia de Krishna. Então, nós deixamos de trabalhar, né, de estar no âmbito da justiça, e nós passamos para a plataforma da misericórdia. Porém, isso não acontece assim de uma forma, digamos, mecânica, de uma forma realmente forçada, né? Nós precisamos receber também essa misericórdia. E essa misericórdia nós apenas conseguimos receber através dos devotos. Essa que é a principal questão no início da nossa vida espiritual. No início e claro, né? Depois permanece. Mas principalmente no início a gente só consegue ter esse acesso realmente a Krishna se nós tivermos assim um mediador, né? E o mediador é o devoto puro, como por exemplo Prabhupada. Antes de Prabhupada vir para o Ocidente, existiam várias e várias traduções da Bhagavad Gita, e a gente sabe que a Bhagavad Gita é um livro transcendental que foi falado diretamente por Krishna, mas nunca, em nenhum momento, houve realmente uma revolução. A Bhagavad Gita, assim, necessariamente ainda não tinha feito a sua revolução, porque ela não foi recebida da forma devida, né, da maneira devida, pois somente através do mestre espiritual, realmente do devoto puro, daquela pessoa que é amiga de Krishna, é que nós realmente poderemos ter acesso a Krishna. Então,
para que nós possamos ter esse, como é chamado, né, atualmente, de despertar espiritual, a gente precisa sim de um auxílio de um mestre espiritual. E é exatamente isso que está acontecendo aqui na Bhagavad Gita, nesse momento, dessa nossa leitura, ok? Então, para continuar o nosso estudo da superalma, que é o tema principal de hoje, eu vou ler mais um verso, que é um verso muito famoso, talvez o verso até mais famoso da Bhagavad Gita, pois foi o verso que Prabhupada mais citou durante as suas palestras, que é o verso de número 15 do capítulo 15. O capítulo 15 é intitulado O Yoga da Pessoa Suprema, ou Purushottama Yoga. E esse verso dá para separá-lo em duas partes, então eu vou ler só a primeira, que é a parte que fala mais especificamente sobre o Paramatma, que é o nosso estudo de hoje, que fala o seguinte, eu vou falar o sânscrito porque é um verso muito bonito e depois eu leio a tradução, tá bom? Diz assim, Sarvasya Chaham Hridi Sanivisto Mata Smriti Gyana Apohanam Cha. Aqui nós temos várias palavras bem interessantes, inclusive eu deixo como sugestão para que vocês que não conhecem esse verso, que o estudem, inclusive que o memorizem, tá bom? Então, Krishna diz o seguinte, Sarvasya Chaham Hridi Sanivisto. Hridi significa coração, né? Então, eu estou situado no coração de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Então, nós lemos no outro verso, o verso 23 do capítulo 13, que Krishna, como Paramatma, dentro do nosso coração, tem duas características. Ele é o permissor e o supervisor, né? O observador. Ele está observando tudo e permitindo. E esse verso, ele é complementar, porque Krishna fala, eu estou no coração de todos, né? Como super-alma, como Paramatma, e é de mim que vem o conhecimento, a lembrança e o esquecimento. Esse verso, ele nos dá um apanhado geral sobre como funciona a questão de receber o conhecimento transcendental, o conhecimento espiritual, porque ele não é adquirido através do nosso esforço mecânico, né, como nós já comentamos, através da nossa força de vontade, etc., né? Não é através das nossas próprias atitudes que nós vamos receber a misericórdia de Krishna. Ele fala que ele revela, né? Essa palavra é muito importante, é muito interessante, porque revelar significa tirar os véus. Então, Krishna, ele revela para nós o conhecimento transcendental. Porém, ele pode fazer uma outra coisa também. Assim como ele dá, ele também pode retirar essa misericórdia. Então, já temos várias informações aqui, né? Estamos falando sobre o Paramatma, que também pode ser chamada de super-alma, que está localizado no coração de todos nós. E nesse verso de hoje, do primeiro capítulo, Krishna está conversando aqui com Arjuna, né? Na verdade, ele fala para Arjuna para ele observar todos os Kurus reunidos. Por quê? Porque ele já sabia o que estava passando no próprio coração de Arjuna, né? Então tá tudo linkado, né? Krishna, ele estava presente na batalha, mas ele, como amigo de Arjuna e como seu primo, né, como quadrigário, ele estava o ajudando. Então ele, através da sua forma de Paramatma, já sabia o que estava se passando, né, no coração de Arjuna. Então, estamos revisando, né? Então, nós lemos aqui o verso 23 do capítulo 13, que fala que o Paramatma, ele tem duas funções, que é observar e permitir que as coisas aconteçam na nossa vida. E também lemos o verso 15 do capítulo 15, que Krishna diz que ele está no coração de todos e é dele que vem o conhecimento, a lembrança e o esquecimento. E existem vários e vários e vários outros versos que se relacionam com o Paramatma. Como, por exemplo, antes de falar desse verso, só para continuarmos, nós comentamos, né, que Krishna, ele dá o conhecimento, mas retira o conhecimento. Então, como é que funciona isso, né? Assim, a parte de dar a lembrança, de dar o conhecimento, ela é até mais simples,
Porque quando nós estamos num processo espiritual, quando nós estamos com o nosso mestre espiritual recebendo um treinamento, recebendo as instruções, ou se estamos lendo a Bhagavad Gita, nós vamos recebendo o conhecimento para que nós possamos aplicar aquilo no nosso dia a dia. Porém, assim como existem atividades que são positivas para a vida espiritual, nós também sabemos que existem atividades que são negativas. E todos os dias, não sei se vocês já participaram do nosso programa chamado Mangalarati, quem ainda não participou, convido a todos, amanhã às 4h30, todos os dias, às 4h30 da manhã, nós temos a transmissão online nesse mesmo canal, tá? E nesse programa, nós sempre recitamos, todos os dias, 10 ofensas que fazem com que a gente esteja, assim, apto a se esquecer de Krishna, né? E uma coisa interessante, muito interessante mesmo, é que nenhuma dessas, o que a gente chama de ofensas, nenhuma dessas ofensas, ela está relacionada com alguma coisa técnica, assim, não está relacionado com, tipo assim, tem que saber um sânscrito, tem que ter algo, né, que vá predeterminar o seu relacionamento com Krishna. Não. Todas as ofensas, né, que fazem a gente se afastar de Krishna estão relacionados somente com relacionamentos, ou com Krishna, ou com seu devoto, ou com a literatura, etc. Então, quem ainda não conhece essa lista, né, de ofensas, é interessante também conhecer para que a gente possa ter um aproveitamento melhor na nossa vida espiritual e que assim a gente não caia vítimas de cometer algum tipo de atitude que não seja benéfica para a nossa vida espiritual. Claro, né? Às vezes acontece de uma forma assim, sem querer, né? De uma forma tola. Obviamente, né? Se nós não fazemos de uma forma, assim, não cometemos uma ofensa de uma forma deliberada, tudo bem, assim, a gente também não é que Krishna vai nos punir, tudo mais, né? Mas é interessante nós conhecermos para poder termos um relacionamento melhor, tanto com Krishna, quanto com seus devotos, quanto com a literatura, etc. Como, por exemplo, né? A primeira ofensa, né, que nós devemos evitar é não blasfemar os devotos que têm dedicado suas vidas à propagação dos santos nomes do Senhor. E esse é o primeiro porque é o mais importante. A gente chama tecnicamente de Vaishnava Aparada, né? Aparada significa ofensa e Vaishnava são os devotos. Então, é importante nós estarmos sempre glorificando os devotos e sempre tendo um relacionamento muito saudável com todos, né? Às vezes a gente pode não gostar de uma pessoa, pode não gostar de outra, mas não faz sentido, né? Se nós estamos num caminho espiritual, não faz sentido nós termos qualquer tipo de animosidade. Porque assim como as pessoas têm defeitos, as pessoas que nos rodeiam, nós também temos muitos, muitos, muitos defeitos. Então, dessa forma, nós lembramos daquela parábola, né, de Jesus, né, até com Maria Madalena, que queriam apedrejá-la, e ele fala, né, quem não for um pecador, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, às vezes, obviamente, não de forma literal, não atiramos pedras, mas a ofensa, assim, até mesmo a questão de nós pensarmos de uma forma indevida para com uma pessoa, isso nos dificulta. Não somente devotos, não somente pessoas assim, espiritualistas, etc., né? Mas nós não podemos ofender ninguém, né? Assim, não podemos diminuir nada nem ninguém, né? Todo mundo tem a sua própria história e em determinado momento todo mundo vai ter também o seu despertar espiritual e será um momento muito especial. Então, dessa forma, nós temos que sempre ter cuidado com a forma com que nós nos relacionamos com todas as entidades vivas. Já são 7 horas, já estamos quase finalizando. Então, só para fecharmos aqui a nossa leitura de hoje, vou falar sobre mais um verso que é lido, que é, na verdade, citado no Mangalarati, pela parte da manhã, que é o que a gente chama de Shri Shikshastaka.
Astaka significa 8 e Shiksha significa instruções, né? Então são 8 instruções que foram dadas por Chaitanya Mahaprabhu, que é um avatar de Krishna, o último avatar de Krishna, que é o avatar mais misericordioso que apareceu há 500 anos aqui na Terra. Então só o comecinho do primeiro verso é bem importante para nós fixarmos ainda mais o nosso conhecimento sobre o Paramatma, tá bom? Que diz o seguinte, Cheto Darpana Marjanam. Então, Chitta, está relacionado com o coração, também está relacionado com a mente. Então, esse processo de cantar os santos nomes do Senhor, que é o nosso principal processo, o nosso processo espiritual, onde nós cantamos os santos nomes de Deus, né? Por isso que nós somos conhecidos como Hare Krishna. Esse processo, ele serve para quê? Para nós limparmos o nosso coração. E ele também é chamado, de espelho, né? O espelho do coração, o espelho da mente. E quando a gente começa a limpar esse espelho, a gente começa a observar quem nós realmente somos. Então, quando a gente começa a observar, a gente tem a capacidade de avançar, né? Só que o problema é que quando a gente começa a limpar o espelho, a gente começa a se ver. Assim como eu também estou me vendo aqui pela câmera do celular. E quando a gente começa a observar quem nós realmente somos, começa a dar medo, né? A gente começa a ficar meio que apavorado, porque a gente vai vendo quem a gente é e acabamos entendendo coisas que talvez não queríamos entender, começamos a ver coisas que talvez não queríamos ver, e dessa forma a gente acaba ficando um pouco em choque, né? Nesse momento tem várias pessoas que dão uma pausa na sua jornada espiritual, depois retornam, né? Todo mundo retorna, mas tem pessoas que dão uma pausa porque realmente dá um certo medo, né? A gente acaba vendo o quão egoísta nós somos, o quão irado nós somos, o quão invejoso nós somos, etc, né? Mas tudo isso serve para quê? Para a gente poder avançar, tá bom? Mas infelizmente, às vezes a gente acaba tendo, assim, vendo coisas muito, muito fortes. Mas Krishna está no nosso coração e ele não dá nenhum tipo de desafio que a gente não consiga vencer, né? Ele nunca nos coloca numa batalha que a gente não vai conseguir lutar. Assim como Arjuna. Ele sabia que Arjuna tinha que estar ali naquele local, sabia que ele conseguiria, ele tinha todas as capacidades de lutar aquela batalha e tinha a capacidade, inclusive, de vencer, né? Então, Arjuna, ele não tinha... O próprio Arjuna não tinha essa consciência, né? Mas Krishna, como está no nosso coração, ele sabe disso. Então, fica também essa mensagem, né? Que às vezes a gente acha que sabe o que é melhor para nós, a gente acha que sabe o que não é melhor para nós, para a nossa vida, mas o mais importante é nós deixarmos Krishna nos guiar. Krishna realmente ser o nosso quadrigário, né? Assim como Arjuna. E uma coisa importante no nosso processo espiritual é nós seguirmos as 9 características de Bhakti Yoga. Eu não vou falar as 9, mas tem uma característica que eu acho muito interessante, eu gosto de estar sempre meditando, que é Vandana, que é recitar orações mesmo. E a questão da oração, ela é interessante, porque a oração ela é mais poderosa do que a meditação. Tem muitas pessoas que gostam, né, de ficar meditando em silêncio, somente fechar os olhos, fazer aquela coisa lúdica, né, assim, aquela coisa introspectiva, mas cientificamente, eu posso depois ver onde que eu vi essa matéria, mas a oração tem um poder muito mais forte, né, no nosso cérebro, assim, de forma científica, né, mas a questão mística a gente também sabe que a oração ela é muito mais poderosa do que a meditação. Por quê? Porque quando a gente está orando, a gente está conversando com o Paramatma. E quando a gente ora de uma forma sincera, a gente consegue ter uma misericórdia, assim, né? Mais interessante vindo do próprio Krishna. Então, uma pergunta que fica, né? Como orar para Krishna? Eu já fiz essa pergunta para o meu Gurudeva, para Chandramukha Swami, meu mestre espiritual, e ele falou o seguinte: na nossa condição, com muitos anartas, né, muitos maus hábitos ainda, nós não temos capacidade de orar de uma forma pura. Então, a melhor forma de nós orarmos é utilizando a oração das
pessoas que já alcançaram um nível muito avançado de espiritualidade. Então a gente pega as orações que já existem e nós recitamos essas orações, como por exemplo o próprio Shikshastaka, que eu acabei de falar. Então quem não conhece o Shri Shikshastaka, super indico para que estude, podem mandar mensagem, tá bom? Aí no chat depois que a gente pode repassar. Mas então é isso. O tema hoje principal foi Superalma, foi Paramatma, aqui do primeiro capítulo, verso de número 25, onde Krishna começa a observar que Arjuna está amedrontado. E Krishna faz assim, ele faz um comentário, assim, meio ácido, né? Faz um comentário realmente para testar de uma forma positiva, né, Arjuna. Ele fala o seguinte, ele aceitou... então, o que foi que Krishna quis dizer ao pedir a Arjuna que observasse os Kurus? Será que Arjuna queria desistir ali mesmo e não lutar? Krishna jamais esperou que tais atitudes fossem tomadas pelo filho de sua tia Prita. Assim, numa brincadeira amigável, a mente de Arjuna foi predita pelo Senhor. Então é isso, Krishna sabe exatamente o que passa na nossa mente e ele pode nos ajudar, mas para isso nós precisamos deixar que Krishna nos ajude. Então meditem nisso, meditem no Paramatma, meditem na Superalma. Krishna está sempre com a gente e através das nossas orações, que na verdade são as orações dos grandes devotos, dos grandes acharyas, dos grandes Vaishnavas, nós poderemos receber cada vez mais a revelação mesmo dentro da nossa mente. Porque a gente pode ler a Bhagavad Gita de ponta a ponta e não entender nada. Mas a gente pode ler um verso, a gente tem que ler toda a Bhagavad Gita, né? Mas a gente pode ler um verso e ter muito mais benefícios se a gente realmente ler acompanhado de um mestre espiritual, né? Ler a Bhagavad Gita de Prabhupada, ou ler ou ouvir a aula do nosso mestre espiritual, tá bom? Então é isso. Fiquem com Krishna, se conectem com o seu mestre espiritual, estejam sempre estudando, principalmente os livros de Prabhupada, leiam a Bhagavad Gita, que Krishna, dentro do coração de cada um, vai ver a sinceridade e vai ajudar. Vai tirar pessoas, vai colocar pessoas, vai nos tirar de certas situações, vai nos colocar em outras situações, vai nos levar para cá, vai nos levar para lá, mas fazer o quê? Nós somos instrumentos, né? Nós devemos ser instrumentos de Krishna para fazer esse mundo, tentar ajudar a fazer esse mundo um lugar melhor, né? Nós temos todas as armas, nós temos a Bhagavad Gita, temos a Prasada, temos o canto, temos o templo, temos as deidades, temos os devotos, etc. Temos todas as armas, assim como Arjuna tinha também todas as armas para lutar. Agora é realmente pegar nossas armas e ir lá para o front, né? Para o front da batalha, para poder ajudarmos nessa grande batalha contra a ilusão, né? Contra o esquecimento e principalmente contra a ignorância que está permeando o nosso mundo. Então hoje eu acredito que a mensagem tenha sido essa. Espero que vocês se sintam inspirados para estudar um pouco mais e amanhã a gente vai continuar. Eu vou dar aqui um alô para quem está com a gente. Várias pessoas passaram por aqui, várias pessoas legais. O Henrique estava por aqui, ficou um bom tempo conosco, mas eu acho que não está mais. Nós temos o Bhakta Adriano, que está nos acompanhando direto, tanto pelo Mangalarati, quanto aqui pela nossa leitura da Bhagavad Gita. E agora a gente vai manter essas leituras fixas, né? Já temos aqui já estamos conseguindo nos organizar melhor para realmente manter essa leitura, tá bom? Temos aqui também o nosso querido, está aqui como Mauro Neves, mas é o nosso amigo Madana, nosso conselheiro, nosso devoto sênior, nosso bem-querente, Hare Krishna Prabhu Madana. Temos a Fernanda Marques, Hare Krishna Fernanda, eu acho que ela acabou de chegar. Fernanda que esteve aqui conosco ontem, estava com a Serena, né, a filha dela, uma coisa incrível, uma menina incrível, muito legal, muito gente fina, super divertida. E também temos aqui o Sanatana Dharma, Hare Krishna, meu irmão, tudo bom com o senhor? O senhor vai para o carnaval lá em Govardhana? Eu estou indo sexta-feira já, hein? A gente vai se encontrar lá. Temos também aqui Claudineia Brandão, Hare Krishna Claudineia, eu acho que eu ainda não
tinha lhe visto por aqui. E temos a Luísa Silva, Hare Krishna Luísa, também está aqui conosco. Então convido a todos e a todas a nos acompanharem amanhã. Quem puder estar no Mangalarati às 4h30 e também quem puder estar na nossa leitura diária aqui às 18h30 da Bhagavad Gita, tá bom? Então é isso. Tenham todos uma ótima semana. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, meu guru fala que é o melhor dia da semana, que a gente tem que começar de uma forma bem positiva para poder levar a semana bem forte. O Henrique voltou aqui. Hare Krishna, Henrique. Então é isso. Valeu, galera. O Sanatana vai na terça-feira. A gente vai se ver lá, Sanatana. Hare Krishna, meus amigos. Sempre um prazer estar aqui em associação com vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos.